Imaginem o som de um cristal a estalar. Não o barulho forte da quebra, mas aquele estalido fino, quase imperceptível, instantes antes de tudo se desmoronar. Foi exatamente isso que ela sentiu, ali, no fundo da garganta. O ano era 1969, ou talvez o início de 70. As datas confundem-se quando a dor toma conta da memória. Ela estava no camarim, o cheiro intenso a laca misturado com o suor frio do medo. Lá fora, centenas, talvez milhares de pessoas gritavam o nome dela. Exigiam a voz, exigiam a força daquela mulher que parecia indestrutível. Mas ninguém, absolutamente ninguém, sabia o segredo terrível que ela guardava atrás daquele sorriso pintado de vermelho sangue. Disseram-lhe para parar. Os médicos, com as suas batas brancas e rostos graves, avisaram-na de que o silêncio seria a única salvação. Mas como? Como é que se pede ao vento para parar de soprar? Como é que se diz ao mar para não bater nas rochas? Ela não parou. E aquela decisão, aquela única teimosia, custou-lhe tudo. Naquela noite, o que parecia ser o auge da glória era, na verdade, o início de um funeral lento e doloroso. O funeral da sua própria identidade. Vocês acham que conhecem a história da desfolhada? Acham que sabem quem é a mulher que desafiou um país inteiro amordaçado pela ditadura? Mas não sabem. Não sabem o que aconteceu quando as luzes da ribalta se apagaram e a cortina de ferro desceu sobre a vida dela. Devia ter sido apenas uma rouquidão passageira, uma inflamação de quem canta com a alma, mas transformou-se numa condenação perpétua. Preparem-se, respirem fundo, porque o que vão ouvir a seguir não é uma história sobre cantar, é sobre sobreviver quando a única coisa que nos define nos é arrancada sem qualquer piedade. Durante anos, o mundo viu a estrela, mas hoje vão conhecer a cicatriz. Esqueçam, por um momento, os holofotes. Apaguem as luzes da ribalta da vossa mente. Quero que visualizem uma mulher, apenas uma mulher, sentada à beira da cama, num apartamento em Lisboa. São 7 da manhã. A cidade lá fora ainda desperta, cinzenta e úmida, mas ela já não dorme há horas. Ela tem 31 anos, talvez 32. Parece pouco, não é? Mas olhem para os olhos dela. Aproximem-se. Vejam as linhas finas que a maquilhagem pesada da noite anterior não conseguiu esconder totalmente. São olhos antigos, olhos de quem já viveu 3 vidas numa só. O nome dela é Simone, mas ali, naquele quarto frio, ela não é a Simone de Oliveira que os jornais devoram. Ela é apenas a mãe. A mulher que tem de pôr pão na mesa, a mulher que carrega o peso do mundo nos ombros estreitos. A rotina é brutal. Não há glamour aqui. O despertador não toca música suave. Ele grita a urgência da sobrevivência. Ela levanta-se. O corpo dói. As pernas, cansadas de horas em pé, sustentando vestidos pesados e sorrisos forçados, pedem descanso. Mas não há tempo. O tempo é um luxo que ela não pode comprar. Ela vai até à cozinha. O cheiro a café forte mistura-se com o cheiro residual do tabaco. O cigarro. Ah, o cigarro. Aquele vício elegante que queima entre os dedos. A fumaça que ela engole como se fosse oxigênio. Mal sabe ela o preço que essa companhia vai cobrar. Ela acende o primeiro do dia. A chama do isqueiro ilumina um rosto preocupado. As contas. Elas amontoam-se sobre a mesa de fórmica. Água,
luz, a renda da casa, a escola dos filhos. Sim, os filhos. 2 rapazes e uma menina que dependem inteiramente dela. Ela olha para os papéis e faz contas de cabeça. Será que o cachê do último espetáculo no cassino chega? E se o próximo for cancelado? O medo. Esse medo frio e viscoso da falta de dinheiro é o verdadeiro companheiro de cama dela. Não é a fama que a acorda à meia da noite, é a responsabilidade. Ela prepara o pequeno almoço. Ouvem o barulho da colher a bater na chávena? Tlim, tlim, tlim. Um som doméstico, banal. É quase irónico, não acham? A mulher que, horas antes, tinha centenas de homens a aplaudi-la de pé, agora está ali, a barrar manteiga no pão, de roupão, preocupada se o filho mais novo tem febre ou se a filha precisa de sapatos novos. Ela sai de casa. Lisboa, no final dos anos 60, não é gentil com mulheres como ela. Uma mulher desquitada, uma artista, a conduzir o seu próprio carro, a fumar em público. Os olhares na rua não são apenas de admiração, não se enganem. Há julgamento. Há aquele murmúrio venenoso das vizinhas à janela. Lá vai ela, a tal. Ela sente esses olhares como agulhas na pele, mas ela ergue o queixo, sempre. Aquele queixo altivo que se tornou a sua marca registada não é arrogância, é defesa, é uma armadura. Se ela baixar a cabeça, eles devoram-na. O dia dela é uma maratona, ensaios em estúdios frios e poeirentos. A garganta arranha um pouco, apenas um pouco, mas ela ignora. Bebe um gole de água, acende outro cigarro e continua. Reuniões com produtores que a olham de cima a baixo, avaliando não o talento, mas o produto. Ela tem de ser dura, tem de negociar como um homem num mundo feito por homens. E depois, a televisão. As luzes quentes que cegam, o sorriso que se acende automaticamente quando a câmara vermelha liga. Mas voltemos ao interior do carro, entre um compromisso e outro. É ali, naquele silêncio abafado do trânsito, que a máscara cai. Ela encosta a testa ao volante. Está exausta. Uma exaustão que vai até aos ossos. Ela pensa, até quando? Até quando é que o corpo aguenta? Até quando é que a voz aguenta? Ela é como nós. Percebem isso? Esqueçam os vestidos de lantejoulas. Ela tem as mesmas dúvidas que vocês têm quando a conta do banco está a zeros. Ela tem o mesmo medo de falhar com os filhos. Ela chora no banho para ninguém ouvir. Ela ri alto com os amigos para disfarçar a tristeza. Ela é humana, dolorosamente humana. E é essa humanidade, essa fragilidade escondida atrás de uma força titânica que torna o que vai acontecer a seguir tão tragicamente injusto. Porque ela não pediu para ser uma lenda. Ela só queria sobreviver, só queria ser feliz. Mas o destino tinha um plano muito mais cruel reservado para aquela garganta que cantava a liberdade. Agora, preciso que fechem os olhos e recuem no tempo. Estamos em Portugal, mas não é o Portugal colorido e turístico que conhecem hoje. Não. É um país a preto e branco, um país onde o sol parecia ter medo de brilhar com demasiada força. O ar é pesado. Sentem? É o peso do silêncio. Estamos no final da década de 60. O Estado Novo ainda respira, ofegante, mas vivo. As paredes têm ouvidos, os vizinhos têm olhos. E a moral? A moral. A moral é uma corda apertada à volta do pescoço de qualquer um
que ouse ser diferente, especialmente se esse alguém for uma mulher. Imaginem ser mulher nesta época. O manual era simples: ser a fada do lar, cozinhar, costurar, calar, obedecer ao marido, ter filhos e criá-los na sombra, sem fazer barulho. A mulher ideal não tinha opinião, a mulher ideal não tinha desejos, a mulher ideal era invisível. E então, no meio deste cinzentismo opressivo, surge Simone. Ela não é apenas uma cantora, ela é um grito, ela é uma afronta ambulante, uma mulher desquitada. Conseguem imaginar o peso dessa palavra na altura? Desquitada. Era quase um insulto. Era uma marca a ferro quente na testa. Significava falhada, significava perigosa. Significava que ela não servia para a sociedade de bem. Ela vivia sob um microscópio gigante. Cada passo que dava, cada vestido que usava, cada cigarro que acendia em público era um ato de rebelião. Vocês pensam que era fácil? Não era. Era uma guerra diária. Ela entrava num restaurante e o silêncio caía como uma bigorna. Os homens olhavam com desejo, mas as mulheres olhavam com medo e desprezo, porque ela representava a liberdade que elas não podiam ter. Mas a pressão não era apenas social. Era sistémica, era financeira. E aqui está a chave para entenderem o que vai acontecer à voz dela. Neste Portugal fechado, ser artista não era uma profissão respeitável. Não havia segurança social para quem vivia do palco. Não havia subsídio de baixa. Não havia reforma. Era a lei da selva. Chapa ganha, chapa gasta. Se ela cantasse, comia. Se ela ficasse doente, a família passava fome. É brutal, não é? É a realidade nua e crua. Simone carregava a família inteira nas costas. Ela era o pai e a mãe. O sustento vinha única e exclusivamente daquela garganta. Conseguem sentir o terror disso? Saber que a vossa vida inteira, a escola dos vossos filhos, o teto sobre a vossa cabeça, depende de duas pequenas cordas musculares dentro do vosso pescoço? A sociedade exigia que ela fosse perfeita. O regime tolerava-a apenas porque ela era demasiado grande para ser calada, mas esperavam, nas sombras, pelo primeiro deslize. Havia quem quisesse vê-la cair. Havia quem achasse que a desfolhada era uma vergonha nacional. Aquele verso, quem faz um filho, falo por gosto, aquilo foi uma bomba atómica na sala de estar da família tradicional portuguesa. Ela estava sozinha contra o mundo. Não havia redes de apoio, não havia psicólogos para lidar com a ansiedade, não havia agentes que a protegessem das garras dos empresários gananciosos. Ela tinha de ser o seu próprio exército. E um exército cansa-se. Um exército desgasta-se. O ambiente era tóxico. O fumo dos cafés, o som estridente das orquestras de má qualidade, as viagens intermináveis por estradas esburacadas, em carros sem aquecimento, tudo isto era o campo de batalha dela. E no centro de tudo isto, a pressão. A pressão esmagadora de ter de provar, todos os dias, que merecia o lugar que ocupava. Ela não podia dar-se ao luxo de parar. Parar era morrer. Parar era dar razão aos que diziam que uma mulher sozinha não conseguia. Então ela corria. Corria contra o tempo. Corria contra o cansaço. Corria contra o próprio corpo. Este é o cenário. Não é um palco iluminado. É uma arena de gladiadores. E Simone, a nossa Simone, estava no centro da arena, com a espada na mão,
a lutar contra leões invisíveis, sem saber que o verdadeiro inimigo, o inimigo mais silencioso e letal, já estava a crescer dentro dela. O sistema estava montado para a quebrar. E ela, na sua inocência e força bruta, estava prestes a dar-lhes exatamente o que eles queriam. Tudo começa com um detalhe minúsculo, quase invisível. Uma ligeira picada. Sabem aquela sensação de ter uma areia na garganta? Aquela coisinha irritante que nos faz tossir de leve para limpar a voz? Foi assim. Não foi um estrondo. Não foi uma dor aguda, repentina. Foi traiçoeiro. Foi silencioso. Estamos no auge da loucura pós-Eurovisão. A agenda dela não tem espaço sem branco. É um turbilhão, norte a sul, sul a norte, jantares, galas, casinos, festas populares. Ela canta todos os dias, às vezes 2, 3 vezes na mesma noite. E no meio dessa adrenalina, o corpo começa a sussurrar: para. Mas ela não ouve. Ou melhor, ela finge que não ouve. Lembram-se do cigarro? Aquele companheiro fiel? Ele continua lá, maço após maço. A fumaça quente a passar pelas cordas vocais já inflamadas, como lixa fina a polir madeira velha. Ela acorda de manhã e a voz não está lá. É do frio, pensa ela. É do ar-condicionado do carro. É do cansaço. Há sempre uma desculpa perfeita para ignorar o óbvio. Ela vai à casa de banho, olha-se ao espelho, tenta fazer um vocalizo simples. O som sai sujo, quebrado. O que é que ela faz? O que é que qualquer profissional viciado no palco faz? Bebe um chá com limão e mel, toma uma pastilha e segue em frente. Mas os sinais começam a acumular-se como nuvens negras no horizonte. Num concerto em Luanda, ou talvez tenha sido em Moçambique, o calor é sufocante. A umidade cola a roupa ao corpo. Ela sente que precisa de fazer mais força para a nota sair. Onde antes a voz fluía como água, agora ela tem de a empurrar. Tem de usar os músculos do pescoço, o diafragma, as costas inteiras para arrancar o som cá de dentro. O público? O público não nota nada. Eles aplaudem, eles veem a entrega, eles veem as veias do pescoço saltadas e pensam: que paixão, que garra! Mas nós sabemos a verdade. Aquilo não é paixão, aquilo é esforço, aquilo é o motor a trabalhar sem óleo. E depois vêm os remédios milagrosos. A armadilha da medicina rápida. Ela visita um médico à pressa, entre 2 voos. Ele olha para a garganta dela e franze a testa. As cordas vocais estão vermelhas, inchadas, a pedir socorro. Ele diz a palavra proibida: repouso. Repouso absoluto. Silêncio total durante 1 mês. 1 mês? 1 mês sem cantar significa 1 mês sem comer. Significa 1 mês sem pagar a escola dos filhos. Ela ri-se na cara do médico. Dê-me qualquer coisa para eu aguentar o fim de semana, pede ela. Só este fim de semana. E então entra a cortisona. A injeção mágica. A agulha que entra e faz o inchaço desaparecer em horas. De repente, a voz volta, cristalina, poderosa. É um milagre. Ela sente-se invencível outra vez. O palco chama e ela responde. Mas a cortisona é uma mentirosa. Ela não cura. Ela mascara.
Ela desliga o alarme de incêndio enquanto a casa continua a arder. Simone canta sobre a inflamação, anestesiada, destruindo ainda mais o tecido sem sentir a dor que a deveria travar. Os amigos mais próximos começam a notar. Estás com a voz um pouco rouca, não estás? Ela encolhe os ombros. É sexy, responde ela, a brincar. Tenta transformar o defeito em estilo. Aquela rouquidão, aquele grão na voz que tanta gente adora no fado e na canção, na verdade, é o som de algo a morrer. É o som de tecido a rasgar. Há noites em que ela sai do palco e sente um gosto metálico na boca. Sangue? Talvez. Ela cospe no lavatório e vê um fiozinho vermelho. O coração para por um segundo. O medo aperta o peito. Mas depois, ela lava a cara, põe mais batom e sorri para os fotógrafos que esperam à porta. É uma roleta russa. Cada vez que ela abre a boca para cantar a desfolhada, está a puxar o gatilho. E a câmara da arma já não está vazia. Ela está a caminhar sobre um fio de navalha, convencida de que é imortal. Convencida de que a voz é um poço sem fundo. Mas até os poços secam, não é? Até as montanhas se desgastam com o vento. Ela ignora o cansaço, ignora a dor, ignora o silêncio que se aproxima. Ela acha que tem o controlo. Mas o corpo dela já tomou uma decisão. E a fatura está prestes a chegar. E vai ser mais cara do que ela alguma vez imaginou. A queda não acontece de um dia para o outro. Não. A queda é uma escada em espiral que desce, degrau a degrau, até à escuridão total. Vamos descer com ela. Fase 1. A negação teimosa. Estamos num estúdio de gravação. O ar está viciado pelo fumo dos cigarros dos músicos. Ela está em frente ao microfone. A luz vermelha acende. Apenas o meu povo, começa ela a cantar. Mas a nota aguda, aquela nota que ela costumava atingir com a facilidade de quem respira, falha, quebra, como um copo de cristal que estala sem partir. O técnico de som para a fita. Simone, estás bem? Ela sente o rosto a arder. Não é dor, é vergonha. Claro que estou bem, responde ela, irritada. É este ar condicionado, seca-me a garganta. Ela mente. Mente a ele e mente a si mesma. Bebe um golo de água, limpa a garganta com força. E tenta de novo. Desta vez a nota sai, mas sai suja. O primeiro aviso foi dado e foi ignorado. Fase 2. A muleta da cortisona. Algumas semanas depois, o camarim do Cassino Estoril. O espelho reflete uma mulher apavorada. A voz desapareceu completamente durante a tarde. Sumiu. O pânico instala-se. Eu tenho de cantar. Tenho 800 pessoas à minha espera. Entra o médico. A mala preta abre-se como a caixa de Pandora. Ele tira uma seringa. O líquido é transparente, mas o efeito é diabólico. Cortisona. A droga que faz milagres falsos. A agulha entra na carne. Dói? Claro que dói. Mas o medo do silêncio dói mais. Meia hora depois, a voz volta. Potente, clara. Ela sobe ao palco e arrasa. O público aplaude de pé. Ela sente-se invencível. Viram? Foi só um susto. Mas ela não percebe que acabou de vender a alma ao diabo. A cortisona desliga a dor, mas não impede a destruição. Ela está a cantar sobre feridas abertas, anestesiada, rasgando o tecido a cada refrão. Fase 3. O gosto metálico. Estamos à meia da noite.
3 da manhã. Ela acorda com uma tosse violenta. O peito arde. A garganta parece ter engolido arame farpado. Ela corre para a casa de banho. Tosse, tosse e cospe no lavatório branco. O contraste é chocante. Vermelho no branco. Sangue. Não é apenas saliva. São fios de sangue vivo. Ela olha para o espelho com os olhos arregalados de terror. O que é que eu estou a fazer? O corpo está a gritar: para! O sangue é o ultimato. Mas de manhã as contas chegam. A carta da escola, a conta da luz, o arranjo do carro. O sangue não paga contas, pois não? Então ela lava a boca, põe um lenço ao pescoço e vai para mais um ensaio. O medo fica trancado na casa de banho. Fase 4. A falha pública. O momento que ela mais temia. Um espetáculo ao vivo na televisão. Milhares de olhos fixos nela. A orquestra ataca. Ela abre a boca e sai um guincho. Um som horrível, desafinado, que não pertence a Simone de Oliveira. O silêncio no estúdio é ensurdecedor. Os músicos olham uns para os outros. O realizador não sabe se corta a emissão. Ela paralisa. O suor frio escorre pelas costas. Tenta disfarçar, tenta rir, tenta falar, mas a voz está rouca, sumida, fraca. Naquele momento, a máscara cai. Toda a gente vê. A rainha está ferida. A humilhação queima mais do que a inflamação nas cordas vocais. Ela sai do palco a correr, tranca-se no camarim e chora, mas chora baixo, porque até soluçar lhe dói. Fase 5. O diagnóstico final. O consultório do especialista. Luz fria, cheiro a éter. Ele tem os exames na mão. O rosto dele é grave. Não há sorrisos. Não há vamos ver. Simone, tens nódulos, pólipos. A laringe está destruída. As palavras caem como pedras. Se continuares a cantar, vais ficar muda para sempre. Não estou a falar de deixar de cantar. Estou a falar de deixar de falar. O mundo dela para. Mas, doutor, eu vivo disto. Eu sou isto. O médico abana a cabeça. A sentença foi ditada. Ou a cirurgia e o silêncio absoluto durante meses, ou a mudez permanente. Não há terceira via. Fase 6. A última ceia. A decisão impossível. Ela tem contratos assinados. Se não cantar, paga indemnizações que não tem. É a espada e a parede. Ela decide fazer só mais uns espetáculos, só para juntar algum dinheiro para a operação. É suicídio vocal. É loucura. Cada concerto é uma tortura medieval. Ela sente que tem lâminas na garganta, bebe litros de chá, inala vapores, reza a todos os santos antes de entrar em cena. O público já nota. Os jornais já escrevem o declínio de Simone, a voz que se apaga. Eles cheiram o sangue na água e ela continua a nadar, sozinha, num mar de tubarões, sabendo que a cada braçada está mais perto de se afogar. Ela chega à casa, exausta, sem conseguir dizer boa noite aos filhos. Escreve num papel. A comunicação na casa dela passa a ser feita por bilhetes. A voz, aquela voz que comandava multidões, agora não serve nem para dar um beijo de boa noite. Esta é a ruína. Não foi um acidente. Foi um desgaste lento, doloroso e consciente. E agora? Agora chegamos à beira do precipício. E não há volta a dar. Chegamos ao fundo do poço. O momento em que o tempo para. O momento em que o universo sustém a respiração
antes do impacto final. Esqueçam o barulho das palmas, esqueçam a música. Agora só existe o silêncio. Um silêncio branco, clínico e aterrorizante. Estamos num consultório médico em Lisboa. O cheiro é inconfundível. Aquele cheiro a álcool e desinfetante que entranha no nariz e avisa ao cérebro de que algo está errado. Simone está sentada numa cadeira de napa fria. Ela aperta a mala contra o peito com tanta força que os nós dos dedos ficam brancos. À frente dela, o especialista, um homem sério. Ele não sorri. Ele não a vê como a grande Simone de Oliveira. Ele vê apenas uma laringe destroçada. Ele vê um órgão em falência. Ele pousa os exames na secretária. O som do papel a bater na madeira ecoa na sala como um tiro de canhão. Simone, começa ele. A voz dele é calma, profissional, desprovida de emoção. Acabou. A palavra fica suspensa no ar. Acabou? O que é que acabou? O espetáculo? A digressão? A sua voz, continua o médico, impiedoso, está perdida. As cordas vocais não são apenas cordas, são tecido vivo e o tecido está morto. Ele explica com termos técnicos que ela mal ouve, pólipos, edemas, calosidades, que a desfolhada foi o canto do cisne. Ela tenta falar, tenta argumentar, tenta negociar com a ciência. Mas, doutor, eu tenho filhos. A voz dela sai como um sopro rouco, um ruído de folhas secas a serem pisadas. É um som patético, um som que não pertence a uma diva. Se não operarmos imediatamente, diz o médico, inclinando-se para a frente, você não só nunca mais vai cantar, como corre o risco de perder a fala para sempre. Entende o que eu estou a dizer? Mudez. Silêncio absoluto. Para o resto da vida. O mundo dela desmorona. Ali, naquela caveira, a cantora morre. É um óbito sem funeral, sem flores, sem discursos bonitos. Apenas a realidade brutal de um diagnóstico médico. A cirurgia é marcada, é a única saída, mas o preço é altíssimo. O médico avisa-a. Vamos tirar tudo o que está estragado, mas não lhe posso prometer nada. Há uma grande probabilidade, uma probabilidade de 90% de que a sua voz de canto nunca mais volte. Imaginem entrar num bloco operatório com essa certeza. Imaginem a anestesia a fazer efeito e o último pensamento ser: será que esta foi a última vez que ouvi a minha própria voz? A luz apaga-se. Horas depois, ela acorda. A garganta arde como fogo. Há pensos, tubos, o sabor a sangue e metal. Ela tenta chamar alguém, mas não sai nada, nem um gemido. O pânico instala-se. Ela leva as mãos ao pescoço. Está inchado, está dormente. O médico entra no quarto de recobro. O olhar dele diz tudo. A operação correu bem tecnicamente, mas o instrumento, o Stradivarius que ela tinha na garganta, foi desmontado. Agora, Simone, diz ele, vem a parte mais difícil. Silêncio total. E quando digo total, é total. Nenhum sussurro, nenhum suspiro mais forte. Durante semanas, meses. Ela olha para a janela. O céu de Lisboa continua azul lá fora. Os carros continuam a passar. As pessoas continuam a viver. Mas para ela, o mundo parou. Ela pega num bloco de notas e numa caneta que estão na mesinha de cabeceira. A mão treme. Ela escreve a primeira frase da sua nova vida. Não é uma letra de música, não é um autógrafo.
É um pedido de ajuda. Tenho sede. É ali, naquele quarto de hospital anónimo, que a tragédia se consuma. A mulher que gritou: "Quem faz um filho, falo por gosto", agora não consegue sequer pedir um copo de água. É a ironia suprema do destino. É o castigo divino ou a crueldade do acaso. Ela fecha os olhos e chora, mas é um choro mudo. As lágrimas escorrem pelo rosto, quentes e salgadas, mas não há som. O soluço agita o peito, mas a garganta não responde. Ela está presa dentro do próprio corpo. Este é o ponto de não retorno. A Simone, que entrou naquele hospital, já não existe. A mulher que vai sair de lá terá de ser outra pessoa. Mas quem? Quem é ela sem a voz? Ela não sabe. E o medo de descobrir é maior do que o medo da morte. O regresso a casa. O regresso a casa devia ser um alívio, não é? O porto de abrigo. Mas para Simone, abrir a porta do apartamento foi como entrar numa prisão de alta segurança, onde o carcereiro era ela mesma. Imaginem a cena. A chave roda na fechadura. Os filhos correm para o corredor. Mãe! Mãe! O instinto animal de uma mãe é responder, é dizer: "Olá, meus amores". É perguntar como correu a escola. Mas ela abre a boca e o ar sai vazio, sem som. Ela tem de levantar a mão, um gesto seco. Parem! Ela aponta para o pescoço, onde um penso branco cobre a ferida cirúrgica. Os olhos das crianças mudam, de alegria para confusão, de confusão para medo. A mãe, a força da natureza que enchia a casa com gargalhadas e canções, agora é um fantasma mudo que deambula pelos corredores de roupão. A comunicação torna-se um inferno logístico. Ela anda com um bloco de notas e uma caneta pendurados ao pescoço, como um colar bizarro. Quer pedir água? Tem de escrever. Quer ralhar porque o TPC não está feito? Tem de escrever. Mas a raiva é rápida e a escrita é lenta. Quando ela acaba de escrever a frase furiosa no papel, o momento já passou. A emoção fica presa na garganta, a sufocar, sem ter por onde sair. Ela machuca o papel e atira-o contra a parede. É a impotência total. É sentir-se uma estranha na própria vida. E depois, o telefone. Aquele aparelho preto no corredor transforma-se num instrumento de tortura. Ele toca estridentemente. Ela olha para ele, sabe que não pode atender. Quem está do outro lado? Um produtor? Um jornalista? Um credor? A realidade financeira atinge-a com a violência de um comboio de mercadorias. Sem voz, não há espetáculos. Sem espetáculos, a torneira do dinheiro fecha-se, seca, imediatamente. Não há fundo de maneio, não há poupanças milionárias. Lembrem-se, ela sustentava a família sozinha. As despesas fixas continuam a cair na caixa do correio, impiedosas. A luz, o gás, a comida, a roupa. Como é que se paga isso com silêncio? Os cancelamentos começam a chover. Lamentamos, Simone, mas temos de contratar outra pessoa para o casino. A digressão de verão foi anuada. Cada telefonema que a mãe ou a irmã atendem por ela é uma facada. É dinheiro que voa pela janela. O medo da pobreza, aquele medo antigo e visceral, volta a dormir com ela. E a sociedade? A sociedade portuguesa, tão rápida a idolatrar, tão rápida a destruir.
Os jornais não têm piedade. As manchetes gritam: Simone acabou. A voz calou-se para sempre. O fim da carreira. Ela lê aquilo na cama, com o jornal a tremer nas mãos. Eles falam dela no passado, como se ela tivesse morrido. Mas ela está ali, viva, a respirar, a sentir. Só que para o mundo, uma cantora sem voz é um cadáver que se esqueceu de deitar. Os amigos, esses desaparecem como fumo. O telefone, que antes não parava com convites para festas e jantares, agora fica mudo, dias a fio. As pessoas têm medo do fracasso. O fracasso é contagioso. Ninguém quer estar perto de alguém que perdeu a luz. Ela vê-se sozinha, isolada. A depressão instala-se como um nevoeiro denso. Ela passa dias inteiros no quarto, com as cortinas fechadas. O silêncio da casa mistura-se com o silêncio da garganta. Ela olha-se ao espelho e não se reconhece. Quem é aquela mulher pálida, com olheiras profundas e uma cicatriz no pescoço? A identidade dela foi arrancada. Ela não sabe fazer mais nada. Ela não tem outro ofício. Cantar não era o que ela fazia, era o que ela era. E agora? Agora ela é apenas uma estatística. Uma mulher desquitada, com filhos para criar, sem emprego e sem a ferramenta de trabalho. A humilhação é diária. Ir à mercearia e ter de apontar para o pão porque não consegue pedir um papo seco. O olhar de pena da vizinha. Coitadinha da Simone. Tanto que ela cantava e agora olha para ela. Ela ouve tudo e cada sussurro desses é sal na ferida. Ela sente-se inútil, um peso morto. Começa a questionar se valeu a pena. Tanto sacrifício, tanta luta contra o preconceito, para acabar assim? Muda? Esquecida? A noite é o pior momento. Quando a casa acalma e os filhos dormem, ela fica acordada, a olhar para o teto. Tenta trautear uma melodia mentalmente, mas o cérebro bloqueia. O medo de que a voz nunca mais volte, de que aquele silêncio seja a sua sentença perpétua, é paralisante. Ela chora baixinho para não acordar ninguém. Mas até o choro é diferente agora. É um choro rouco, um choro de quem perdeu a própria alma. As consequências não são apenas médicas, são existenciais. O mundo dela encolheu. Passou dos grandes palcos iluminados para um bloco de notas rabiscado com tinta azul. E a pergunta que martela na cabeça dela, dia e noite, é uma só. E agora? O que vai ser de mim e dos meus filhos? E o silêncio, o maldito silêncio, é a única resposta que ela recebe. O tempo muda de textura quando estamos em silêncio. Antes, para Simone, o tempo era medido em compassos, em refrões, em aplausos. Agora, o tempo arrasta-se. É medido em gotas de chuva na janela e em folhas de calendário arrancadas com raiva. Bem-vindos ao depois, aquele lugar cinzento onde as estrelas vão para morrer ou para renascer. Mas por enquanto não há renascimento à vista, apenas sobrevivência. A rotina de Simone muda drasticamente. Acabaram-se as noites de gala, acabaram-se os vestidos de lantejoulas. Agora o guarda-roupa é prático, discreto. Ela acorda cedo, muito cedo. O corpo, habituado a dormir até ao meio-dia depois dos concertos, agora é forçado a levantar-se com o sol. Ela vai para a casa de banho. O ritual do espelho mudou. Antes ela procurava a beleza, o brilho. Agora ela procura a cicatriz. Toca no pescoço.
Sente a pele irregular onde o bisturi entrou. É uma marca de guerra. Mas é uma guerra que ela sente que perdeu. O pequeno almoço é silencioso. Os filhos já sabem. Não se fazem perguntas difíceis à mãe de manhã. Ouve-se apenas o rádio. E é aqui que a tortura começa. A rádio toca uma música, uma canção antiga dela. A voz dela, jovem, poderosa, enche a cozinha. Apenas o meu povo. Ela para. A chávena de café fica suspensa no ar. Ouvir-se a si mesma é como ouvir um fantasma. Aquela mulher na rádio já não existe. Morreu na mesa de operações. Ela desliga o rádio com um gesto brusco. O silêncio volta, pesado como chumbo. É melhor o silêncio do que a lembrança do que se perdeu. Depois começa a peregrinação, não para os palcos, mas para os consultórios. Terapia da fala. Soletrem comigo. Terapia. Parece inofensivo, não é? Mas para uma mulher que dominava multidões, é a humilhação suprema. Imaginem a cena. Uma sala pequena, com cartazes de anatomia na parede, uma terapeuta jovem, cheia de boa vontade, pede a Simone de Oliveira, a grande Simone, para fazer sons de bebé. Vamos lá, Simone, repita comigo. Ba, be, bi. Ela tenta. Deus sabe que ela tenta. Mas a voz sai estrangulada. Um som gutural, um grunhido. Ela sente-se ridícula. Sente-se uma criança de 5 anos. As lágrimas sobem aos olhos, mas ela engole-as. Ela não pode chorar ali. O orgulho, aquele orgulho ferido que a mantém de pé, não permite. Ela respira fundo, fecha os punhos e tenta outra vez. Ba, be, bi. É um exercício de humildade que mói a alma. Mas a vida não espera que a voz volte. As contas continuam a chegar. E é aqui que vemos a verdadeira fibra desta mulher. Ela não se deita na cama à espera de um milagre. Não. Ela levanta-se e vai à luta. Se não pode cantar, vai fazer outra coisa. Ela torna-se jornalista, locutora, apresentadora. Usa a imagem, a inteligência, a cultura. Ela começa a escrever para jornais e revistas, a crónica social, a reportagem. A caneta torna-se o novo microfone. Ela descobre que tem uma voz na ponta dos dedos. Mas não se enganem, não é a mesma coisa. Ela entra nas redações cheias de fumo. Ouve o barulho das máquinas de escrever. Tec, 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 tec. É um som mecânico, frio. Os colegas olham para ela com curiosidade. Olha a Simone, agora escreve. Há um sussurro constante nas costas dela. Coitada. Essa palavra maldita. Coitada. Ela tem de entrevistar pessoas que antes eram seus pares. Imaginem entrevistar um cantor que está no auge, enquanto ela está ali, com o gravador na mão, muda para a música. É preciso ter um estômago de aço. É preciso engolir o ego a seco, sem água. Ela sorri, faz as perguntas certas, é profissional, mas por dentro, ela está a gritar. O dinheiro é curto, muito curto. Ela faz contas ao centavo no supermercado. Leva o bife ou leva a carne picada? Leva o leite de marca ou o mais barato? Estas decisões, banais para muitos, são dolorosas para quem já teve o mundo a seus pés. Ela sente o peso da responsabilidade de criar os filhos sozinha. Se ela falhar no jornalismo, se ela falhar na rádio, não há rede de segurança. É o abismo. A vida social torna-se um campo minado. Ela evita festas, evita os lugares onde costumava reinar. Porquê? Porque não suporta os olhares de pena.
Então, Simone, a voz está melhor? Quando é que voltas a cantar? Ela mente. Diz que está quase. Diz que é só uma questão de tempo. Mas, no fundo, ela tem medo de que seja mentira. Os médicos não dão garantias. Dizem que a recuperação é lenta. Mas lenta pode significar anos. Pode significar nunca. Há noites em que ela chega à casa exausta de tanto fingir que está bem. Tira a máscara de mulher forte à porta. Senta-se no sofá, no escuro. Acende um cigarro. Sim, ela continua a fumar num ato de rebeldia suicida contra o próprio corpo e olha para o telefone. Ninguém liga. Os amigos do tempo das vacas gordas desapareceram. Restam os verdadeiros, claro, meia dúzia. Mas a solidão... A solidão é física. É um frio que entra pelos ossos e não sai com mantas. Ela sente falta do calor dos holofotes. Sente falta da adrenalina antes de entrar em palco. Sente falta de ser alguém. Ela começa a duvidar de tudo. Será que foi castigo? Será que foi excesso? Será que ela merecia isto? A culpa corrói-a. Devia ter parado antes. Devia ter ouvido os médicos. Devia ter poupado dinheiro. O se é a palavra mais dolorosa do dicionário. Mas, no meio deste deserto emocional, acontece algo curioso. Ela começa a observar. Como já não é o centro das atenções, ela torna-se uma observadora do mundo. Vê a hipocrisia, vê a dor dos outros, vê a política, vê a condição da mulher. O jornalismo dá-lhe uma nova perspectiva. Ela percebe que o seu drama, embora enorme para ela, é uma gota no oceano de sofrimento do país. Isso não cura a dor, mas dá-lhe contexto, dá-lhe uma nova maturidade. A voz dela, quando fala, é agora mais grave, rouca. Tem uma textura de areia e whisky. Alguns dizem que é sexy, outros dizem que é triste. Para ela, é apenas o som da sobrevivência. É o som de alguém que foi ao inferno e voltou, mas deixou lá um pedaço de si. Ela aprende a rir-se de si mesma. Um riso amargo, é certo, mas um riso. Quando a voz falha a meio de uma frase, ela faz uma piada, desarma o interlocutor. Olhem para mim, pareço um papagaio constipado. É uma defesa. É melhor rir do que chorar à frente de estranhos. Os meses transformam-se em 2 anos, 2 longos anos de travessia. O público começa a esquecer. É a lei cruel do espetáculo. Surgem novas caras, novas vozes. A Simone torna-se uma memória. Lembram-se da desfolhada? Ela sente esse esquecimento como uma segunda morte. Mas é teimosa. Ah, como ela é teimosa! Ela recusa-se a ser apenas uma nota de rodapé na história da música portuguesa. Ela agarra-se ao microfone da rádio como se fosse uma tábua de salvação no meio do Atlântico. Eu estou aqui, diz ela, todas as manhãs, aos ouvintes. Eu ainda estou aqui. E é nessa luta diária, sem brilho, sem aplausos, sem glamour, que a verdadeira heroína se revela. Não a cantora, mas a mulher, a mãe, a sobrevivente. Ela está a construir, tijolo a tijolo, uma nova Simone. Uma Simone feita de cicatrizes e silêncios. E mal sabe ela, mal sabe o mundo, que essa nova Simone será ainda mais forte do que a primeira. Agora, peço-vos que parem tudo, pousem o telemóvel, esqueçam o barulho da rua. Quero que entrem na cabeça de alguém que foi obrigado a calar-se para finalmente conseguir ouvir. Sabem o que é o silêncio? A maioria de nós tem medo dele.
Ligamos a televisão, pomos música, falamos sem parar sobre o tempo ou futebol, tudo para evitar aquele momento terrível em que ficamos a sós com os nossos pensamentos. Mas Simone não teve escolha. O silêncio não foi um convite, foi uma imposição. Foi uma sentença de prisão solitária dentro da própria cabeça. E é aqui, neste vazio forçado, que a verdadeira transformação acontece. Não é quando ela canta para multidões. É quando ela está sentada na varanda, a olhar para o Tejo, com um cigarro apagado na mão, a perceber que a vida lhe tirou o brinquedo favorito. Ela começa a refletir sobre a identidade. Quem somos nós quando nos tiram aquilo que fazemos? Pergunto-vos a vocês, se tirarem o vosso emprego, se tirarem o vosso título, se tirarem a vossa capacidade de falar, o que sobra? Simone descobriu que durante anos foi uma construção, uma boneca do luxo vestida por costureiros, penteada por cabeleireiros, iluminada por técnicos. A Simone era uma marca, um produto. E ela, a mulher de carne e osso, estava escondida lá atrás, a alimentar a máquina com o próprio sangue. A perda da voz foi cruel, sim. Foi brutal, mas foi também a coisa mais honesta que lhe aconteceu. Foi como se a vida lhe tivesse arrancado a pele e dito: agora, mostra-me quem és de verdade, sem os aplausos, sem os gritos de bravo, mostra-me a tua essência. E o que ela viu ao espelho, no início, assustou-a. Viu uma mulher frágil, viu uma mãe cheia de culpas, viu uma pessoa que não sabia se merecia ser amada apenas por existir. Ela pensava: será que eles gostam de mim ou gostam da voz? É uma dúvida terrível, não é? Saber se somos amados pela nossa alma ou pela nossa utilidade. E depois, a confiança. A confiança é um vidro fino. Quebra-se com um sopro. Simone viu a agenda de telefones esvaziar-se, viu os sorrisos amarelos, viu a hipocrisia da indústria. Ela percebeu que a fama é um empréstimo. O público não nos dá a fama. O público empresta-nos a fama e cobra juros altíssimos. Quando deixamos de pagar, eles penhoram-nos a dignidade. Mas, curiosamente, foi nesse deserto de amigos que ela encontrou os oásis verdadeiros. As poucas pessoas que ficaram, as que não queriam bilhetes para o espetáculo, mas queriam saber se ela tinha jantado. Ela aprendeu a diferença entre fãs e família. E essa lição vale mais do que qualquer disco de ouro na parede. Ela reflete sobre as decisões, o cigarro, o excesso, a teimosia de cantar doente. Claro que há arrependimento. Quem é que não se arrepende de ter queimado a vela pelas duas pontas? Ela olha para trás e vê uma jovem que corria demasiado depressa, com medo de que o sonho acabasse. Se eu tivesse parado, pensa ela, se eu tivesse descansado. Mas o se é tortura. O se não constrói nada. Ela teve de aprender a perdoar-se. E perdoar-se a si mesmo é muito mais difícil do que perdoar aos outros. Teve de aceitar que a sua paixão foi, ao mesmo tempo, a sua glória e a sua ruína. Foi a paixão que a levou ao topo. E foi a paixão que lhe rasgou a garganta. Será que valeu a pena? Se lhe perguntassem hoje, talvez ela hesitasse. Mas no fundo, ela sabe que não podia ter sido de outra maneira. O fogo queima, e quem nasce fogo não pode viver como água. E, finalmente, a reflexão sobre as consequências e o renascimento.
Ela percebeu que a voz não é apenas som. Isto é importante. A voz não é apenas a vibração das cordas vocais. A voz é a intenção. A voz é a mensagem. A voz é a alma a sair pela boca. Mesmo muda, ela continuava a ter coisas para dizer. Mesmo a escrever num jornal, ela estava a cantar. Ela descobriu que o instrumento pode mudar, mas a música vem de dentro. Ela deixou de ser a cantora da rádio para ser a mulher da vida real. A dor deu-lhe uma profundidade que a alegria nunca lhe daria. As cicatrizes no pescoço tornaram-se medalhas de valor. Sabem o que acontece quando um osso parte e volta a colar? Fica mais forte no sítio da fratura. É a lei da biologia. E é a lei da vida. Simone quebrou. Partiu-se em 1000 pedaços no chão frio de um hospital. Mas quando se recompôs, quando apanhou os cacos e se colou com a cola da resiliência, ela ficou indestrutível. Ela já não cantava para agradar. Ela já não vivia para ser a namoradinha de Portugal. Ela vivia porque tinha o direito de viver, porque tinha filhos para criar, porque tinha contas para pagar. Esta reflexão não é bonita, não é poética no sentido clássico, é suja, é crua, tem o cheiro do tabaco e o sabor das lágrimas salgadas, mas é real. Ela ensina-nos que a vida não é uma linha reta, é um eletrocardiograma, sobe e desce. E quando a linha fica reta, significa que estamos mortos. Enquanto houver altos e baixos, enquanto houver dor e alegria, estamos vivos. Simone olhou para o abismo e o abismo olhou para ela. E sabem o que ela fez? Ela piscou o olho ao abismo. Acendeu um cigarro e continuou a caminhar. Não porque fosse destemida, mas porque não tinha outra opção. E é isso que define um herói. Não é a ausência de medo, é a capacidade de continuar a andar, mesmo quando as pernas tremem e a voz falha. É saber que o silêncio não é o fim da história, é apenas uma pausa para ganhar fôlego antes do próximo refrão. E acreditem, o próximo refrão será cantado com uma força que fará as paredes tremerem. Agora, quero que façam uma coisa por mim. Olhem para as vossas mãos. Olhem bem para as linhas da palma da mão. Parecem mapas, não parecem? Mapas de estradas que achamos que conhecemos. Estradas seguras. O trabalho, a família, a saúde, o estatuto. Nós vivemos com esta ilusão confortável de que o chão debaixo dos nossos pés é feito de cimento armado. Acordamos de manhã, bebemos o café, vamos para o emprego, reclamamos do trânsito e assumimos, com uma arrogância inocente, que amanhã tudo estará exatamente no mesmo sítio. Mas a história da Simone, a história desta mulher que perdeu o seu instrumento de trabalho, a sua identidade e o seu sustento num piscar de olhos, não é apenas sobre uma cantora famosa dos anos 60. Não se enganem. Esta história não é sobre ela. Esta história é sobre nós. É sobre ti. É sobre aquele momento em que o telefone toca à meia da noite e a voz do outro lado treme. É sobre a carta de despedimento que chega numa terça-feira banal. É sobre o diagnóstico médico que transforma uma dor de cabeça numa sentença. É sobre o divórcio que te deixa sem chão e sem metade da tua alma. A tragédia da Simone foi perder a voz. Mas qual é a tua voz? O que é que te define? Se amanhã, por um capricho do destino, te tirassem aquilo que fazes melhor, quem serias tu?
Se és cirurgião e perdes a firmeza nas mãos, quem és tu? Se és atleta e os joelhos cedem, quem és tu? Se és mãe e o ninho fica vazio, quem és tu? É assustador, não é? É o terror absoluto de olhar para o espelho e ver um estranho. Simone mostra-nos que a vida é feita de vidro. E o vidro, meus amigos, o vidro parte-se. Não importa o quanto o polimos, não importa o quanto o protegemos em vitrines de veludo, um dia, uma simples vibração, uma nota errada e crac, estilhaça-se em 1000 pedaços. E o que acontece depois? A sociedade diz-nos para sermos fortes. Dizem-nos, levanta a cabeça, não desistas. Frases feitas, bonitas para pôr no Instagram ou em postais de motivação. Mas a realidade, a realidade é muito mais feia. A realidade é a Simone a tentar pagar a conta da luz com o silêncio. A realidade é a vergonha de não conseguir falar com os filhos. A realidade é o medo paralisante de não ter futuro. A verdadeira resiliência não é sorrir enquanto o barco afunda. A verdadeira resiliência é chorar, é gritar, mesmo que seja sem som, é ter medo e, mesmo assim, continuar a nadar. Muitos de vocês que estão a ver isto, eu sei que já sentiram isso. Já sentiram o tapete a ser puxado. Já sentiram aquele frio no estômago quando perceberam que o plano A falhou, o plano B ardeu e não existe plano C. Simone ensina-nos que a queda é inevitável. Todos nós caímos. Ninguém, absolutamente ninguém, atravessa esta vida sem cicatrizes. A perfeição é uma mentira vendida em revistas e ecrãs brilhantes. A vida real é suja, é imperfeita, é cheia de remendos. Mas olhem para o que ela fez. Ela não tentou colar o vaso antigo para que parecesse novo. Não. Ela pegou nos cacos e construiu um mosaico diferente. Ela aceitou que a Simone cantora tinha morrido, para que a Simone mulher pudesse nascer. Esta é a lição mais dura e mais bela. Nós temos de estar dispostos a deixar morrer a vida que planeamos, para podermos viver a vida que está à nossa espera. Quantas vezes nos agarramos ao passado? No meu tempo. Quando eu tinha aquele emprego. Quando eu era casado. O passado é um fantasma pesado. Simone podia ter ficado sentada no sofá a ouvir os seus discos antigos, a chorar sobre o leite derramado. Mas ela percebeu que a nostalgia não paga contas e não cura feridas. Ela teve de se humilhar, teve de aprender do zero, teve de aceitar ser principiante aos 30 e tal anos. E tu? Terias a coragem de começar do zero? De descer do pedestal e sujar as mãos na lama da reconstrução? A história dela diz-nos que o silêncio não é o fim. O silêncio é um intervalo. Às vezes, a vida cala-nos para nos obrigar a ouvir, para nos obrigar a prestar atenção ao que realmente importa. Quando o ruído dos aplausos parou, Simone ouviu pela primeira vez a batida do seu próprio coração e percebeu que ele ainda batia. Que ainda havia música lá dentro, mesmo que a melodia fosse diferente. Nós vivemos num mundo barulhento. Todos querem falar, todos querem opinar, todos querem ser ouvidos. Temos pavor do vazio. Mas é no vazio que nos encontramos. É na derrota que descobrimos a nossa verdadeira força. É fácil ser forte quando tudo corre bem, não é? Qualquer um é capitão em mar calmo. Mas é na tempestade, quando as velas rasgam e o mastro parte, que se vê quem é quem.
Esta história poderia ter acontecido em qualquer lugar. Numa fábrica no Norte, num escritório em Lisboa, numa quinta no Alentejo. A dor da perda é a língua mais universal que existe. Não precisa de tradução. A angústia de uma mãe que não sabe como vai sustentar os filhos é a mesma em 1970 ou em 2024. Portanto, se estás a passar pelo teu inverno, se perdeste a tua voz, seja ela qual for, lembra-te da Simone. Lembra-te da mulher que foi ao fundo do poço e descobriu que lá embaixo também há estrelas. Não és o que te aconteceu. Ouve bem isto. Tu não és o teu acidente. Tu não és o teu despedimento. Tu não és a tua doença. Tu és aquilo que escolhes fazer com o que te aconteceu. A cicatriz no pescoço dela, aquela marca visível da cirurgia, deixou de ser um defeito para ser uma medalha. A prova de que ela sobreviveu. E tu também tens as tuas cicatrizes. Talvez não sejam visíveis na pele, talvez estejam na alma, mas elas são a prova de que és um guerreiro, de que a vida te tentou quebrar e não conseguiu. Um único momento é suficiente para mudar tudo. Sim, mas um único momento de coragem, um único passo em frente, também é suficiente para começar uma nova história. A voz da Simone voltou? Voltou diferente, mais grave, mais rouca, com falhas, mas voltou mais verdadeira. Porque agora, cada palavra que ela diz carrega o peso de quem sabe o valor do silêncio. E a tua voz? O que vais fazer com ela, agora que sabes que ela pode desaparecer amanhã? Vais continuar a calar o que sentes? Vais continuar a adiar os teus sonhos? Vais continuar a usar a máscara? Ou vais ter a coragem de ser imperfeito? A coragem de ser real? A coragem de dizer: eu caí, magoei-me, perdi tudo, mas ainda estou aqui. E estar aqui, meus amigos, estar aqui e continuar a respirar já é a maior vitória de todas. Respirem fundo agora. Sentem o ar a entrar e a sair. É a vida a acontecer. A história da Simone já não pertence apenas aos discos de vinil ou aos arquivos empoeirados. Agora, ela pertence a cada um de vocês que teve a coragem de ouvir até ao fim. Eu quero fazer-vos uma pergunta difícil. Qual foi o vosso momento de silêncio? Qual foi a vossa desfolhada que vos obrigou a recomeçar do zero quando tudo parecia perdido? Não tenham vergonha. Escrevam nos comentários. A vossa história, por mais simples que pareça, pode ser a boia de salvação para alguém que está a ler neste preciso momento. Se conhecem alguém que esteja a atravessar um deserto, alguém que perdeu a voz ou a esperança, partilhem este filme com essa pessoa. Talvez seja o abraço que ela não sabe que precisa. E se quiserem continuar a mergulhar nestes destinos humanos reais, nestas histórias que nos ensinam a viver sem máscaras, subscrevam o canal, juntem-se a nós. Vamos dar voz ao que realmente importa. Porque no fim de tudo, a única voz que nunca se deve calar é a voz do vosso coração. Até à próxima.